Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre células. É um vídeo de nivelamento de conteúdo. Então, o que é uma célula? Célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Então, olha, são as menores unidades estruturais vivas. E para ser um ser vivo, precisa ter pelo menos uma célula. Então, a teoria celular ela tem três pressupostos. Ela diz o quê? Que toda célula vem de uma célula pré-existente. Então, existiu um primeiro organismo com uma célula, e aí, à medida que ele foi se dividindo, foi formando novos organismos. A teoria celular diz também que a célula é a menor unidade estrutural viva. E ela diz também que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, tá? Então, olha, o que a célula tem? Por que ela consegue ter vida só com uma célula? Porque a célula tem três partes importantes, três partes fundamentais. Todas as células têm essas três estruturas fundamentais, que é o quê? A membrana plasmática, que é a estrutura que vai envolver a célula. Ela tem dentro dessa célula, não fica oco, ou não fica cheio de ar. Ela fica cheia de citoplasma, que é uma substância com forma de um gel que vai preencher toda a célula. E ela tem, toda célula tem um material genético. O que o material genético diz? Ele diz quem ela é, o que ela faz, qual que é a função dela, né? Se é uma célula animal, uma célula vegetal, se é um ser unicelular. Está tudo escrito isso lá no núcleo, né? Lá no material genético. E as células podem ser de três tipos. Então, nós vamos ver esses três tipos de células nesse vídeo. Olha, a célula pode ser procarionte. O termo, a palavra pro vem de antes. Antes, carionte vem de membrana, vem de carioteca. Então, antes são as células que vieram antes de surgir essa carioteca. O que é a carioteca? Ela é uma membrana que guarda o material genético. Então, é como se fosse uma bolsinha que tem dentro da célula. E as células procariontes, elas não têm essa bolsa, elas vieram antes de surgir essa bolsinha. Então, elas são as células mais simples que tem. E a grande característica dela é a ausência de um núcleo definido. Por que núcleo definido? Olha, não confunda que ela não tem núcleo. Ela tem o material genético, mas o material genético dela está solto, está disperso lá no meio do citoplasma. Porque ela é muito simples, né? Então, o que ela tem? Ela tem uma membrana plasmática, que é esse azulzinho. Ela tem um gel, né, aqui, que é o citoplasma, e o material genético dela solto no citoplasma. E as células também têm ribossomos. Como ela é muito delicada, geralmente as bactérias têm uma parede celular em volta que vão proteger essa célula. E ela pode ter os cílios para se movimentar, pode ter flagelos. A célula eucariote, eu significa verdadeiro, cário vem de núcleo, membrana nuclear, então elas têm um verdadeiro núcleo. Então são o quê? São uma célula mais complexa. E o que ela tem? Ela tem o material genético dela guardado dentro de uma bolsa. Então digamos que esse controle seja o material genético e ele guarda esse material genético dentro de uma bolsa, tá? E como ela tem o núcleo guardado, o núcleo todo protegido, ela tem outras organelas aqui, ó, que vão fazer ela funcionar, complexo Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático. E ela pode ser de dois tipos, pode ser célula animal e vegetal. Olha, a célula vegetal, qual que é a característica dela? Ela tem aquelas três estruturas básicas, membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, que é esse roxinho. E ela tem aqui como característica da célula vegetal, ela tem mais três estruturas. Uma parede celular que vai proteger essa célula, o cloroplasto, que tem a clorofila, onde ela faz fotossíntese, e ela tem o vacúolo celular, que vai armazenar água e vai ser usada como reserva de água. E a célula animal, ela tem também as estruturas básicas. Membrana plasmática, citoplasma, o material genético. Como ela é uma célula eucariote, o material genético está guardado dentro de uma bolsinha, dentro da membrana nuclear. E ela tem as outras estruturas dela, complexo Golgiense, os microtúbulos, mitocôndrias, centríolos, que fazem essa célula funcionar. O que elas têm em comum, célula animal e vegetal? Tem mitocôndrios, os ribossomos, né, o retículo endoplasmático, o complexo Golgi, que são as estruturas que tem dentro da célula. De diferente, a célula vegetal tem
parede celular, cloroplasto e o vacúolo celular. Nesse vídeo nós falamos sobre células. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!